próximos 15 minutos no máximo, falar de algo que Deus tem colocado no meu coração. Está escrito lá em Romanos, capítulo 12. O segundo versículo. Que diz o seguinte: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus eterno, nós te agradecemos, ó Deus, por esta oportunidade. Abençoa-nos neste momento. Amém. Existe uma palavra neste versículo que me chama a atenção há muito tempo. Essa palavra chama-se vontade. Na realidade, a vontade é algo que está dentro do nosso coração. Quando Deus fez os céus e a terra, Ele disse tudo era bom. Deus estava fazendo a sua vontade. Deus criou toda a natureza, os animais, como lemos no Salmo, e chegou ao momento de criar o homem e a mulher. E Ele disse também que era boa, ou seja, perfeita a sua vontade. Mas um certo dia, após Deus ter explicado a Adão e Eva como era para viver lá no Jardim do Éden, Satanás aparece e faz uma proposta, até certo ponto, indecente a Eva, do que era realmente a vontade de Deus. E disse ele a Eva, era porque se ele comesse da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, provavelmente ou estaria sendo igual a ele. Deus já tinha alertado que a vontade era dele. Mas Eva, segundo aquele tríade mal que existe no homem, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, desejou aquele fruto. E ali gerou o pecado no coração de Eva, tornando-se agora uma segunda vontade. Então, na terra estava funcionando naquele momento a vontade de Deus, a vontade de Satanás e a vontade agora do homem, gerando no seu coração o pecado da morte. De certo que em Gênesis 3,15, no proto-evangelho ali, bem claro, Jesus está presente, trazendo a salvação ao homem perdido futuramente. Mas, meus irmãos, a vontade de Deus não é fácil para as nossas vidas, porque ela precisa que nós entendamos aquilo que está escrito nesse capítulo 12 de Romanos, que eu considero algo de sublime em toda a Bíblia, porque nos traz exatamente como deve ser o cristão, o crente, o transformado, como o próprio versículo 1 diz: portanto, irmãos, exorto-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, mas de que convém, mas que pense de si mesmo com equilíbrio, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e individualmente membros uns dos outros, de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que foi dada. Se é de profecia, que seja de acordo com o padrão de fé. Se é de serviço, que seja usado no serviço. Se é de ensino, que seja exercido no ensino. O que encoraja, use o dom para isso. O que contribui, faça com generosidade. Quem lidera, com zelo.
o que usa de misericórdia com alegria. Transformação, metamorfose, é algo que as nossas vidas precisam entender, que Cristo em nós precisa haver transformação. E essa transformação, irmãos, não é botão, como nós acendemos a luz, ela é diária, ela é constante, ela é vigilância, ela é algo que vai sendo gerada, obrigado, dia após dia, após o seu crescimento, a sua nova criatura. Porque você vai crescendo paulatinamente na fé. Paulo chama a atenção aos neófitos, né? Então, a fé é algo que vai sendo desenvolvida na sua vida. Vontade de Deus. É o que nós precisamos. Ouvir a voz do Senhor. Para que possamos entender a vontade de Deus. Quando nós acordamos de manhã, com certeza vocês fazem uma oração. Porque eu faço uma oração. Digo, Senhor, obrigado pela sua misericórdia de eu ter acordado. E obrigado pela tua graça. Mas antes de tudo, faça-se a tua vontade em minha vida. Não é fácil, irmãos, no mundo de hoje que nós estamos vendo, de tudo que está acontecendo de forma veloz, assim como o profeta Daniel mesmo, no capítulo 12, alentou que a ciência se multiplicaria. E a gente tem visto a ciência multiplicar de forma assim, né, veloz. E isso tem causado impacto em toda a sociedade, tem causado impacto na igreja, tem causado impacto nas famílias, tem causado impacto na vida das pessoas. Haja vista comparar o ano de 60, o ano de 70, 80, a revolução industrial, a revolução da informática, a revolução do conhecimento, a velocidade da informação. Tudo isso tem impactado as nossas vidas. E às vezes nós, muitas vezes, ficamos preguiçosos de tanta mordomia que vai aparecendo em nossas vidas. Haja vista o controle remoto, o quanto não mudou, né, o nosso modo de viver. Teríamos que levantar para trocar o canal da TV. Quem não alcançou isso? Eu alcancei. Então, 54 anos de vida. E agora, não, com o controle remoto, você vai, você sentado lá, você liga seu ar-condicionado, você liga sua televisão, você vai controlando toda a sua casa. E com isso vai nos deixando preguiçosos. E a preguiça, ela vai atingindo todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Preguiça espiritual, mordomia. Está tão chovendo, está isso, não vou para a igreja. Preguiça de ler a palavra, por quê? Porque não vou assistir na televisão, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube e assim. E nós vamos criando meios de ficarmos como que lerdos, parados na obra do Senhor. Estamos vivendo o tempo da banquete. Quem sabe dizer o que é isso? A doença do banco, o cara só quer ficar sentado, tem que se levantar, tem que agir, sair do banco. As ovelhas estão berrando lá fora, como ovelhas que não têm pastor. O que nós estamos fazendo? Será que estamos fazendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Será que a transformação, a metamorfose que Deus fez na nossa vida, sendo nova criatura, tem sido reagido ou não na nossa vida? Precisamos reagir. Precisamos avançar. Missões não é fácil. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Porque nós sabemos, e Paulo nos alertou, que há uma briga constante, diária, entre duas naturezas do nosso corpo. A velha natureza e a nova natureza. Isso me faz lembrar a história de um pastor que foi para a igreja, escola dominical, 9 horas da manhã, trânsito limpo, não tinha movimento de carro, e ele lá na sua motinha foi andando,
quando ele foi chegando próximo da igreja, olhou para um lado, olhou para o outro, tinha que fazer um contorno errado, que a igreja era numa posição que ele tinha que contornar. Ó. E aí ele olhou para um lado, olhou para o outro, imediatamente na sua mente, duas vozes apareceram. Homem, rapaz, vá, não tem problema não, ninguém está vendo, não tem guarda de trânsito, não tem nada. E a outra disse, não vá, porque não é certo. A outra foi mais, né, incisiva, não vá porque não é certo. Mas ele foi. Quando ele chegou em frente da igreja, o guarda fez, pronto. E agora? Aí ele foi explicar para o guarda, né? Só, seu guarda, eu estou assim, numa situação difícil, porque dentro de mim tinha duas naturezas dizendo, uma vá, e a outra dizia, não vá. E eu acabei cedendo a minha vontade da natureza má e fui. Realmente, quanto à sua primeira natureza boa, eu não vou multar, mas eu vou multar essa segunda natureza, porque foi ela que fez você errar. É a vontade que existe dentro de nós, irmãos. A Bíblia chama atenção para o nosso coração. O coração da gente é algo tremendo, ele é automático, ele bate sozinho. É tanto quando uma pessoa está nas vias finais de morte, ela só morre realmente quando o coração para. O cérebro pode até parar, mas se ela tiver num respirador, se ela tiver num sistema mecânico de respiração, ela vive. Mas a Bíblia chama atenção porque o coração ele tem, né, detalhes importantes. E são 844 versículos que a Bíblia fala sobre o coração. Você vê a importância que nós temos que responder a Jesus quando ele diz, filho meu, dá-me o teu coração. Faça-se a tua vontade, Senhor. Nós dizemos isso na oração do Pai. Irmãos, a vontade do Senhor não é fácil, mas também não é impossível. Ela parte do princípio que você deve agir. E quando você age, o céu abre. Quando você acorda, o céu abre. Quando você diz, eu quero, o céu abre. Quando você diz, eu vou, o céu abre. Quando você diz que está disposto, o céu abre. O céu vigia você 24 horas. Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. O profeta Eliseu disse para o seu amigo lá, Senhor, abre os olhos para ver o quanto de exército existe do nosso lado. Carruagem de fogo. O anjo do Senhor acampa a seu redor. O anjo do Senhor acampa a seu redor. Existe uma propaganda de um cartão de crédito chamado American Express. Não sei se os irmãos já viram. Diz o seguinte, American Express, não saia de casa sem ele. Já eu digo, Jesus Cristo, não saia daqui sem ele. Não saia de casa sem Jesus. Não saia de casa para onde você for. Leve a bandeira, a tocha da salvação. Leve a palavra do Senhor. Leve Deus te abençoe. Leve algo que esteja dentro da vontade do Senhor. A vontade de Deus é que você seja abençoado. A vontade de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você se envolva. Você conheça. Muitas vezes, eu tenho 34 anos de presbiteriano. E nesses 34 anos já ouvi muita pregação, muitas coisas. Mas eu vi assim, o pastor às vezes faz, vamos orar. Peço a 2 irmãos, a 1 irmão para orar. Aí cria aquele silêncio do 7º selo. Né? Meia hora quase, esperando alguém se levantar. E aí um varão se levanta e ora. Porque às vezes a gente não tem aquela força, aquela vontade de ser o primeiro. Ser o primeiro. O pastor diz, vamos fazer tal coisa. Aí está aquele silêncio. E você, doido para dizer alguma coisa, mas está esperando alguém se levantar. Seja o primeiro. Senhor, estou aqui. Vou ajudar segundo as minhas possibilidades. Essa palavra generosidade, irmãos, ela é tão difícil porque eu tenho percebido que a última coisa que se converter dentro do crente é o bolso.
a gente converte muitas coisas, a gente tem aquela alegria de saber que vai para o céu, né? Jesus disse, maior é a alegria saber que teu nome está escrito no livro da vida. Que alegria imensa, irmãos, nós temos a certeza da salvação, mas eu sou pecador, sou falho, sou isso, sou aquilo, não importa, nós fomos resgatados pelo Senhor. E o que vou dar ao Senhor por essa maravilhosa graça e bênção que Ele me concedeu? É fazendo a sua vontade. Não é fácil, mas não é impossível. Deus nos ama. Deus nos dá oportunidades para que a gente cresça. E quanto mais, irmãos, você investe no espiritual, você vai apagando a sua carne. É lógico. Isso é lógico. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você se envolve, mais você vai esquecendo as coisas do mundo. As coisas da carne. As coisas que nos faz preguiçosos. As coisas que nos faz desviar da vontade do Senhor. Eu não tenho dúvida, irmãos, que você já deve ter escutado esse sermão, essa palavra que eu dei há muitas vezes. Eu mesmo já escutei. Mas às vezes a gente põe dificuldades na nossa caminhada. A gente põe obstáculos. Isto é uma palavra no nosso dicionário que ela é perniciosa, chamada de si. Eu não vou porque se acontecer, se eu for assaltado, se eu for isso, se eu for aquilo, então, como é que fica? Precisamos entender a vontade do Senhor. Precisamos dizer que o Senhor é o Senhor das nossas vidas. O Senhor é quem vai à frente. O Senhor é o seu, o meu, o nosso pastor. Nada vai nos faltar. E não falta não, irmãos. Não falta. Deus abençoa. Deus abençoa. O único lugar na Bíblia que fala sobre janela é lá em Malaquias. Deus abre a janela do céu. Derrama bênçãos sem medidas. Mas ao mesmo tempo que ele abre a janela, ele manda gafanhoto se você não prestar atenção. Você sabe o que é o gafanhoto? O gafanhoto é um animal feroz. Andam em bandos, em milhões. Ele suga a sua vida, suga o seu dinheiro, suga a sua vontade de servir a Deus, suga tudo aquilo que faz com que a sua dedicação e a sua conversão seja duvidosa. Conversão. Um pastor uma vez fez uma analogia que eu achei interessante. Existe a conversão e a convicção. A conversão e a convicção. A diferença de uma está em 45 centímetros. A conversão está onde? No coração. E a convicção, ou eu acho, está no cérebro. Onde você se encaixa? Você é um convicto ou um convertido? Ou é um convencido? Vontade de Deus. Vontade de Deus. Nós vivemos num país, irmãos, abençoado, no sentido laico. Pregamos o Evangelho para todas as pessoas, não sofremos nenhum tipo de perseguição. Mas eu quero finalizar com uma história de um país onde os crentes são perseguidos porque amam a obra do Senhor. No ano de 1959, Fidel Castro ganhou uma guerra e determinou, ao assumir o poder de Cuba, que iria exterminar todos os cristãos de Cuba. E havia ali uma família presa, pastor Hernandes e sua esposa e suas 2 filhinhas. Ele pastor na cadeia, louvando ao Senhor, cantando o hino. Talvez você até conheça, eu não sou um bom cantor, vou relar aqui para ver, né? Estou seguindo
a Jesus Cristo. Neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto mais. E aí entra na sua cela 2 policiais, 2 soldados cubanos, e chama ele para que ele fique na janela da sua cela e veja lá as suas 2 filhinhas, sua esposa, vendadas com os olhos. E aí o carrasco grita de lá: Hernandes, tu negas ao Senhor Jesus e serás liberto tu e tua família. Ele disse: não nego. E ali aqueles homens metralham aquelas 2 crianças. Em seguida põe no paredão a sua esposa. E o carrasco faz a mesma pergunta: Hernandes, tu negas ao Senhor Jesus Cristo e serás liberto tu e tua esposa? E ele começou a chorar, porque ele amava demais essa esposa. Ele começou a chorar e começou a conversar com Deus e disse: Senhor, não posso, Senhor, não posso, minha querida esposa, não posso. Começou a chorar e chorar alto, e ela lá escutou. Ela disse: não negues, Hernandes, não negues, porque hoje mesmo estaremos com Cristo no paraíso. E ele começou a cantar: estou seguindo a Jesus Cristo, neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto mais.